Glória a Deus. Meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 1. O versículo é o versículo 10. Quero louvar a Deus por essa rica oportunidade. Louvar a Deus pela vida do pastor presidente, pastor Elias Carlos, que me cede esta oportunidade no dia de hoje, sabendo que era o pastor Sérgio que está ministrando a poderosa palavra de Deus, mas o pastor Sérgio foi acometido de uma enfermidade na garganta, uma leve enfermidade, que o impossibilitou de pregar a palavra de Deus nessa noite. Então, como o pastor Davi disse na escola dominical, o obreiro que não estiver preparado para orar, o obreiro que não estiver preparado para expulsar um demônio, o obreiro que não estiver preparado para trazer uma palavra, ele tem que rever os seus consentimentos. Por isso eu estou aqui, pela graça de Deus. Quem achou a palavra de Deus diz amém. Capítulo 1 do livro de Jó, versículo 10, está escrito assim: porventura, tu não cercaste de proteção a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A sua obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado se tem multiplicado na terra. Amém? Tome seu assento, por favor. Meus irmãos, falar de Jó é falar de um homem que fez a total diferença na face da terra. Jó é um homem de exemplo para todos nós. Um homem que passou por uma prova grande na vida, mas não negou a sua fé. O texto que nós acabamos de ler começa dizendo que Jó morava em Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus é uma terra idólatra. Segundo um dos pais da igreja chamado Jerônimo, Ur dos Caldeus, cada homem que habitava nessa terra adorava 10 deuses. Jó está morando em uma terra idólatra, cujo um homem adora 10 deuses. Só que Jó está adorando um só Deus. A primeira lição que eu já aprendo na introdução é que não importa o lugar que você habita, não importa o lugar em que você mora, não importa a escola que você estuda, não importa o trabalho onde você trabalha, dá para fazer a diferença e continuar adorando a Deus, o Todo-Poderoso. A Bíblia vai destacar que Jó era um homem reto, temente a Deus, sincero e que se desviava do mal. Jó era reto, era um homem que tinha uma palavra. Jó era sincero. Ele era sincero na presença e era sincero quando estava fora da presença de alguém. Jó também era temente a Deus. Isso quer dizer que Jó não tinha medo de Deus. Jó respeitava a Deus e obedecia. Jó também se desviava do mal. Isso quer dizer que quando Jó estava em um ambiente que ele via que o mal estava implantado ali, Jó se desviava. Isso também traz uma lição para a nossa vida. A gente tem que ser reto, ter uma palavra, ter uma atitude. A gente tem que ser sincero, tanto na presença da pessoa quanto na ausência. A gente tem que ser temente a Deus, não ter medo de Deus, mas respeitar a Deus, adorar a Deus e obedecer a Deus. Jó se desviava do mal, ou seja, ele não entrava em ambientes que influenciava ele a pecar contra Deus. Ele não conversava com pessoas e não dialogava e não comungava com pessoas que ia influenciá-lo a se desviar do caminho de Deus. Então ele se desviava do mal. A Bíblia vai destacar que Jó tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos,
500 juntas de bois e 500 jumentas, trazendo para os dias atuais, ou melhor, dentro do contexto bíblico, 7.000 ovelhas, ovelhas da lã, e com a lã fazemos roupa. Então, trazendo para os nossos dias atuais, Jó, ele tinha uma confecção de roupa. Jó também tinha 3.000 camelos. O camelo, ele servia para fazer viagens de longa distância. Trazendo para os dias atuais, Jó tinha uma frota de caminhão. Ele também tinha 500 juntas de boi. Boi, trazendo para os dias atuais, então Jó tinha um dos maiores frigoríficos da face da terra. Jó também tinha 500 jumentas. Todo mundo sabe que jumenta, quem veio de Pernambuco, da Bahia, sabe melhor do que eu, que jumento é um animal de carga. Então Jó tinha tratores naquela época, trazendo para os dias atuais. De modo que Jó também tinha homens ao seu serviço, de modo que este homem era o mais rico do Oriente. Louvado seja Deus. No versículo 6, a Bíblia vai dizer, versículo 3, a Bíblia diz que Jó era rico. No versículo 4, a Bíblia diz que seus filhos iam na casa um dos outros, banqueteava, cada um por sua vez, mandavam convidar as suas 3 irmãs para o banquete. Jó também, além de ser rico, ele era rico familiar. Ele tinha muitos filhos, 7 filhos e 3 filhas. Olha só, Deus tinha abençoado o ventre da esposa de Jó, dando filhos. É a alegria da casa. Só que a Bíblia diz que esses jovens, eles faziam banquetes na casa do primogênito, uma vez em cada casa. Mandava convidar as suas irmãs para participar do banquete. A Bíblia diz que Jó orava por eles. Só que o que me chamou a atenção na Bíblia Sagrada é que eles não eram crentes. Eles faziam festas, banqueteavam, bebiam vinho. A Bíblia diz que Jó orava por eles, porque Jó dizia em seu coração: quem sabe eles pecaram contra Deus em seu coração. Então Jó tinha filhos, mas esses filhos parece que não era reto como o pai, não era temente como o pai, não se desviava do mal como o pai. Esses filhos também parece que não era sincero como o pai. Ou seja, a gente pode ser um pai temente a Deus, a gente pode ser um pai reto, a gente pode ser um pai sincero, a gente pode ser um pai que se desvia do mal, mas muitas vezes isso é pouco. Às vezes os nossos filhos saem um pouco do caminho do nosso Deus. Eu tenho uma palavra de Deus para quem é pai e para quem é mãe. Se Jó, que era reto, temente a Deus, sincero, se desviava do mal, tinha 10 filhos, e os 10 filhos banqueteavam, bebiam, de modo que talvez eles pecassem contra Deus. Imagine a gente que estamos aqui. Não se sinta culpado, se sinta culpada se algum momento o teu filho não querer estar na presença de Deus. Não se sinta mal, não se sinta culpada ou culpado por seu filho às vezes não querer estar na igreja. Não é você que falhou, não foi o teu caráter que falhou. A responsabilidade do pai é ensinar, a responsabilidade da mãe é mostrar o caminho é esse. A responsabilidade da família é adorar o Todo-Poderoso. Só que a salvação, ela é individual. A gente tem que querer ser salvo. Eu não salvo a Raquel, eu não vou salvar a Rebeca. A minha importância, ou a minha qualidade, ou a minha responsabilidade é dizer para ela: Jesus cura, Jesus salva e Jesus liberta. Para Rebeca vai ser a mesma coisa. Eu vou dizer: o caminho é esse. Jesus cura, Jesus salva e Jesus liberta. Agora eles têm que decidir se vai servir a Deus ou não. Então não se sinta culpado e nem culpada. Às vezes a Raquel diz que não quer ir para a igreja, às vezes a Raquel reclama,
Às vezes a Raquel fala que só quer brincar, também tem 6 anos de idade. Só que tem uma coisa que eu aprendi: eu sei que o anzol de Jeová já está enraizado nela. Sabe por quê? Porque quando o calo aperta, a primeira coisa que ela faz é entrar dentro do quarto e pedir para Deus. Quando ela quer alguma coisa e nós fala não, a primeira coisa que eu descobri, que ela entra dentro do quarto, fecha a porta e ora a Deus. Um dia eu perguntei: Raquel, o que você está fazendo dentro do quarto com a porta fechada? Ela disse: eu fui orar a Deus e pedir para Deus, para que Ele me conceda aquilo que eu pedi, que você não deixou. Aí que eu peguei. Sabe o que eu aprendi? Tem flecha aí. Sabe o que eu aprendi? O anzol de Jeová está nela. Então eu não preciso me preocupar. Eu só tenho que orar e ir ensinando. O caminho é esse, o caminho é esse, porque o anzol de Jeová já está nela. A palavra de Deus hoje nessa noite é para alguém aqui. Fica tranquilo e fica tranquila. O anzol de Jeová já está enraizado nela. É que nem aquele peixe, vai bater para lá, bater para cá. Jeová só está dando corda, uma hora Jeová vai puxar. E vai vir, quando vir vai ser para o nome dele significado. Você está lançando a semente no coração do teu filho? Está lançando a semente no coração da tua filha? Então fica tranquila, porque Apolo plantou, Paulo regou, mas é Jeová que vai dar o crescimento. O teu esforço de ensinar o caminho para o teu filho não está sendo em vão. O esforço de ensinar a palavra para o teu filho não está sendo em vão. Parece que tá, mas não tá. Tem hora que parece, não é possível. Mas eu tenho a palavra aqui. O anzol de Jeová está nele. O anzol de Jeová está nela. Eu fui. Deus está dando a palavra, vou dar, né? Eu fui um que o anzol de Jeová ficou em mim, ó. Aceitei Jesus com 18 anos de idade. Com 6 meses para me batizar, eu tive que orar e jejuar, pastor. 6 meses, jejuando e orando sem parar. Hoje não, né? Mas tá bom. Com 9 meses, Deus disse: estou te dando o dom da palavra. O que é dom da palavra? É de comer ou de beber? Não sabia? Novo? É para pregar. Com 1 ano e 9 meses já estava eu com a minha bicicleta, com a malinha de evangelista, saindo nas igrejas fazendo campanha, pregando a palavra de Deus. E de bicicleta não tinha carro? Não importa, pode ser de jegue, de bicicleta, a pé, de ônibus, por mim tanto faz. O importante é eu ir lá e entregar o decreto de Jeová. Só que eu conhecia a palavra de Deus, mas não tinha experiência com o verdadeiro Deus. E pode. Na primeira luta, no primeiro vento, Satanás derrubou 6. Eu e meus irmãos e mais 4. Foi uma queda só. E para voltar para Jeová é difícil. Você não tem mais força. Você não quer mais saber de palavra. Peguei a minha Bíblia, deixei dentro de casa, criou até poeira. Os ternos que eu tinha estava lá no armário. Ficou lá, não criou poeira porque nós limpa, né? Mas ficou lá parado. Um dia eu cheguei para lá de Bagdá. Minha mãe aquele dia estava cheia. Ela abriu o armário no meu quarto, abriu o armário, aquele dia ela estava cheia. Abriu o armário, pegou a minha Bíblia que eu tenho até hoje ela em casa, bateu com a mão para lá e para cá, olhou para mim com voz de profeta e disse assim, ó: um dia eu vou ver e vou ouvir você pegando a palavra de Deus novamente. Deus está mandando dizer para alguém: quando ele chegar e ela chegar, tome a autoridade do Espírito de Deus. Fala para ele, fala para ela. Não precisa ser só filho, mas parente. Olha para ele e olha para ela nos olhos e diz com autoridade assim, ó: você vai voltar para a presença de Jeová. Deus vai assinar embaixo. E assim como Deus assinou embaixo,
E a minha mãe viu eu pregando a palavra de Deus e ouvindo: Deus vai fazer na tua casa e na tua família. Chorava pelos seus filhos. Versículo 5. Sucedeu, pois que, decorrido o turno de dias de seu banquete, era de 3 a 7, Jó sacrificava e se levantava de madrugada para oferecer holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia: talvez pecaram os meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Isso aqui me lembrou, sabe do quê? Jó não fez um ano, não fazia somente 2 anos, não era meses, era continuamente. Enquanto Jó estivesse com fôlego de vida, Jó continuamente se levantava de madrugada, oferecia sacrifício segundo o número de seus filhos. Quantos filhos eram? 10. Então era 10 sacrifícios, um para João, um para Pedro e um para Alexandre. Era 10 sacrifício, se levantando de madrugada. E ele fazia isso continuamente. Sabe quanto tempo minha mãe orava por mim? Ela ia no ciclo de oração, alguém dizia: quem precisa de oração? Minha mãe: eu preciso de oração. Alguém dizia: quem tem um nome para colocar dentro desse cestinho de oração? Minha mãe dizia: eu. Minha mãe passava na frente da Universal, e a frente da Universal é desse jeito: você está passando, eles param você, quer colocar o nome na oração? Minha mãe ia, colocava o nome na oração. Ela ficou 8 anos nessa pegada, colocando o nome na oração, pedindo oração. Estava o crente na rua e o Alexandre está só por Deus, ora por ele, para Jeová fazer uma obra na vida dele. Ela ficou 8 anos nessa pegada, quando um dia Jeová pegou. Jeová pega. Fala para o teu irmão que está do teu lado aí: Jeová vai pegar ele. Vai falar: Jeová vai pegar. Vai pegar e Jeová vai trazer. E quando ele trazer, nunca mais vai sair da presença de Deus, porque ele vai ter provado. Fala: opa, é melhor estar na casa do Pai que tem pão, do que estar aqui passando fome, passando necessidade, sofrendo longe da presença de Deus. Aí hoje ela pergunta: tá pregando não? Fica preocupada quando eu não prego. Sério, ela fica preocupada: Alexandre, tá pregando não? Não tô vendo nada. Eu falei: não, mãe, calma, não é assim não. É Deus que manda as agendas, não é eu que falo não, não é eu que peço para ninguém não. Calma. Ela fica preocupada se eu tô pregando ou não. Aleluia. Deixa eu ver se tem mãe aqui como Jó que se levanta de madrugada. Deixa eu ver. Tem pai, tem mãe que nem Jó aqui que se levanta de madrugada? Tem. Tem pai e tem mãe que nem Jó que se levanta de madrugada? Obrigado, pastor. É de Deus, hein? Tem. Então se prepara. Satanás não vai ganhar. Satanás já perdeu a batalha. Jeová entrou com providência. E a resposta de Deus vai chegar. Aleluia. Louvado seja Deus. Num dia em que está tudo bem na casa de Jó, os filhos de Deus se apresentam perante o Todo-Poderoso. Os filhos de Deus são os anjos. Satanás também se apresenta junto com eles. Por quê? Porque os anjos têm que se apresentar perante o Todo-Poderoso. A gente também temos que se apresentar perante o Todo-Poderoso. A Bíblia diz que o Senhor vai começar um diálogo. Presta atenção agora. Então disse o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu: de rodear a terra e passear por ela.
Vou repetir. O Senhor pergunta para Satanás: de onde vens? Satanás responde: de rodear a terra e passear por ela. A pergunta é, tem que perguntar para o texto: o que Satanás está fazendo rodeando a terra e passeando por ela? Sabe qual é a resposta? São 3. Ele está procurando famílias, ministério para matar, para roubar e para destruir. Satanás não está rodeando a terra e passeando por ela à toa. Satanás não está rodeando a terra e passeando por ela só por hobby, só para passear. A função dele é matar, roubar e destruir. Então quando ele passeia na terra e rodeia ela, é que está procurando famílias para destruir, casamentos para destruir, filhos para destruir, igrejas para destruir, ministérios para destruir. A Bíblia diz que o apóstolo Pedro, no capítulo 5, no versículo 8, vai dizer: sede sóbrios e vigiai. O vosso adversário brama como leão, rodeando ao nosso derredor, bramando como leão, buscando alguém que possa tragar. Então a resposta está aqui. O apóstolo Pedro me deu a resposta. Ele está dizendo: Alexandre, Satanás está rodeando a terra e passeando por ela. Está rodeando, é porque ele está procurando alguém para tragar, está procurando ministério para tragar, está procurando família para tragar. Só que o apóstolo Pedro, ele vai dizer que anda ao nosso derredor. O salmista, no verso 34 e no verso 7, está escrito: os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Opa, calma aí. Enquanto Satanás está andando ao nosso derredor, ao nosso redor está os anjos de Jeová dizendo: aqui não, Satanás. Levanta a mão direita que eu já vou profetizar. Tua casa não está desprotegida. Tua casa tem anjos de Jeová ao teu redor. Eu piso na rua, o anjo pisa na rua. Eu entro em casa, o anjo pisa em casa. Eu entro no trabalho, o anjo entra no trabalho. Os anjos de Jeová estão ao teu derredor. Alabracaiaté, alabracaia, tu que anda, alabracaiaté. Os anjos de Deus estão caminhando aqui, ó. Os anjos de Deus estão ao teu derredor. Está ao teu redor. Satanás está ao teu derredor. É tipo assim: Satanás se prepara o laço, o anjo está andando na frente dizendo: já desfiz o laço. Eu estou sentindo Jeová aqui. Quem está sentindo? Quem está sentindo? Tem laço que Jeová está quebrando que eu nem sei. Tem armadilha que Satanás armou, só que Jeová está dizendo: fica tranquilo, meu servo, eu cheguei na frente para desarmar. Tua família está na mão de Jeová. Tua casa está na mão de Jeová. Teus filhos estão na mão de Jeová. Teu ministério está na mão de Jeová. Fica tranquilo, a vitória é tua. Quer ver? Minha mãe orava por mim como Jó orava. Chegou na sexta-feira, eu ia para a escola. Eu ia sempre na casa de um colega meu. E ele, naquele dia, a mãe dele convidou ele para ir para a igreja. E eu fui lá. E ele disse: hoje eu não vou para a escola não. Minha mãe me convidou para ir na igreja hoje. Sabe a mãe dele, sabe que igreja congregava? Na igreja pentecostal Deus é Amor. É jejum e oração 24/48. Aí eu falei: então também vou. Fomos andando de a pé, chegamos na igreja.
Quem ia pregar naquela noite? Um ex-bruxo. Ex-bruxo. Quando eu pisei o pé na igreja, eu estava com a camisa do Racionais, né? Porque eu dançava break. Tinha 18 anos. Pisei na igreja. O ex-bruxo, quando passou a palavra, a primeira coisa que ele fez: esse jovem que está aí, se coloca de pé. Eu olhei, é você mesmo que está com essa camisa do Racionais. Se coloquei de pé e ele veio. Assim diz o Senhor: hoje Satanás tinha aberto a cova para você, mas Jeová chegou primeiro. Meu Deus, só para confirmar, quando eu fui para a escola segunda-feira, a população falou para mim: rapaz, ainda bem que você não veio para a escola segunda-feira. Por quê? Porque tinha um camarada aqui armado, mostrou a arma e disse: eu estou só esperando ele chegar. Era Satanás dizendo: hoje eu pego ele. Era Jeová dizendo: mas eu cheguei primeiro. Deus tem obra, Deus tem obra, Deus tem obra, Deus tem obra. Lá pra cá e até, aleluia. Por isso que eu sou meio doido assim, porque eu sei de onde Jeová me tirou, eu sei de onde Ele me tirou, o que Ele me livrou. Então deixa eu pregar. Oh, aleluia. Glória a Deus. O Senhor começa o diálogo. Está vindo da onde? Rodear a terra e passear por ela. Olha só que Jeová vai dizer. Então diz o Senhor a Satanás: observaste tu? Vou repetir, é o detalhe que está a mensagem. Observaste tu o meu servo Jó? Peraí, não passa a batida aqui não. Para pensar. Jeová está dizendo: observaste tu o meu servo Jó? A palavra meu é um substantivo de possessão. Aí eu vou repetir: observaste tu o meu servo Jó? A palavra meu é um substantivo de possessão. Você não pegou não, né? Deus está falando para Satanás: ele é meu servo. Sabe o que Deus está dizendo? Sabe o que Deus está dizendo? Deus está dizendo assim: ele tem dono. Aqui para tocar nele tem que passar pelo dono. Para chegar na casa dele tem que passar pelo dono. Para derrubar ele tem que passar pelo dono. Para fazer mal para ele tem que passar pelo dono. Ele tem dono. Você tem dono, tem dono, tem dono. Você tem dono, você tem dono, você tem dono. Tua casa tem dono, tua família tem dono, teus filhos têm. Bate no peito assim, fala: eu tenho um dono. O meu dono não dorme, não tosqueneja. Enquanto eu estou dormindo, meu dono está cuidando de mim. Enquanto eu estou trabalhando, meu dono está cuidando de mim. Estou lavando roupa, meu dono está cuidando de mim. É por causa desse dono que Satanás não ainda nos tragou da face da terra. Porque a misericórdia do nosso dono, que é Jeová, ela renova cada manhã sobre a nossa vida. Só quem acredita leva a mão direita para o céu e adora. Aleluia. Glória a Deus. Ô Alexandre, por que você grita tanto assim? É o meu estilo. Cada um tem o seu. Observaste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele. Homem sincero, homem reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Espera aí.
Quando o Senhor vai começar o diálogo com Satanás, o Senhor vai destacar a parte moral de Jó. Por que o Senhor não começou assim? Observaste o meu servo Jó? Tem 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Não, o Senhor vai começar assim: observaste o meu servo Jó? Homem reto, sincero, temente a Deus e que se desvia do mal. A pergunta é: por que o Senhor não começou destacando o que Jó tem? Sabe por quê? Porque o evangelho não é para ter, o evangelho é ser. O que vale para Jeová não é o que eu tenho, o que vale para Jeová é o que eu sou. O que pesa na balança não são as minhas conquistas terrenas. O que pesa na balança é o que eu sou na terra. Tem gente que está preocupada em ter, mas o evangelho está preocupado em que você vai ser. Aleluia! Não é pecado se preocupar para ter, isso é normal. Mas se preocupe mais o ser. O ser é que vale. O ser é que faz Deus se alegrar. Satanás não tem medo do seu ter. Satanás não tem medo das suas conquistas. Satanás não tem medo daquilo que você tem. Satanás não tem medo daquilo que você luxa. Agora dele olha um crente que vê que ele é temente a Deus, que ele é reto, que ele se desvia do mal. Aí Satanás fala: eu não posso tocar. Lá pra cá e até, tu que anda lá pra cá e até. Aleluia. Jeová está dizendo: o que vale para mim não é as tuas conquistas. O que vale para mim é o que você é. Porque o que eu conquisto é do meu esforço com a bênção dele. Mas o que eu sou revela o meu caráter diante dos homens. Oh, aleluia. Glória a Deus. Vou acabar agora. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura não teme Jó a Deus debalde? Porventura tu não cercaste de sebe a ele, a sua casa e tudo quanto tem? Vou repetir isso aqui. Quando você for pregar, não lê rápido não. Para pensar um pouquinho, olha aqui. Porventura, tu não tens cercado ele de sebe, a ele, a sua casa e tudo quanto tem? Segundo o historiador chamado Jerônimo, quer dizer que é um dos pais da igreja, ou segundo o grego bíblico, koiné, diz que por muitas vezes Satanás tentou entrar para ferir a Jó. Segundo o grego koiné, diz que por muitas vezes Satanás tentou entrar na sua casa. Satanás tentou entrar em tudo que Jó tinha. Só que quando Satanás chegava para entrar, ele viu uma cerca. Essa cerca era Jeová cercando. A sebe era um muro que era cercado para proteger os vinhedos. Essa sebe era um arbusto espinhoso. Para quê? Para proteger de ladrão e de animais, para que não consumisse as vinhas. Então era um muro, não como hoje que é de concreto, de bloco. Era um muro de arbusto vivo, espinhoso. Eles levantavam esses arbustos para proteger do ladrão e de animais entrar. Foi aí que Deus deu a revelação. É só pensar. Ou seja, quem estava protegendo Jó,
Quem estava protegendo sua família, sua casa, quem estava protegendo todos os seus bens, tudo que ele tinha, era Jeová. Deixa eu te falar, Jeová está cercando a tua casa. Teu ministério está cercado por Jeová. Tua casa está cercada por Jeová. Essa igreja está cercada por Jeová. É a presença dele que impede Satanás destruir a tua vida. É a presença que impede Satanás destruir o teu ministério. É a presença dele que não permite Satanás destruir o teu casamento. Você está cercado por Jeová. Detalhe: Satanás está vendo que Deus está cercando ele, sua casa e tudo quanto tem. Pegou? Vou repetir. Satanás percebeu que Satanás estava cercando, que Deus estava cercando ele, sua casa, quer dizer, seus filhos, sua esposa e tudo quanto tem. 7.000 ovelhas. Pegou, pastor? Até o nosso sapato Jeová cerca. Ninguém pegou, senão você está na glória. Vou repetir. E tudo quanto tem. O que é que ele tinha? 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era Satanás: vou entrar aqui nesse curral para destruir. Jeová fazia: aqui não. Vou entrar no curral das ovelhas para destruir. Jeová fazia: aqui não. Vou entrar na casa dele para destruir os filhos e a esposa. Jeová fazia: aqui está cercado. Satanás dizia: vou entrar aqui para destruir Jó. Jeová dizia: aqui está cercado pela minha presença. Aleluia. O que me chamou a atenção é aqui: tudo quanto tem, tudo que já tinha estava cercado por Deus. Era chinelo, era boné, era roupa. Se era um Fusca, estava cercado tudo. Aí eu aprendi: até minha bicicleta que eu vou trabalhar, Jeová cerca. Tudo. Você desfaz do seu chinelo, né? Mal sabe que Jeová está cercando ele, né? O povo andava no deserto 40 anos e nada se perdeu. Nem calça, nem sapato. As pernas não inchavam, as roupas não envelheciam, o sapato não acabava, porque Jeová estava com eles também no deserto. Deus está cercando a tua casa, Deus está cercando a tua vida e tudo quanto você tem está protegido por Deus. Tudo quanto você tem. Agora eu acabo. A obra das suas mãos tem abençoado e o seu gado tem aumentado. Opa, vou repetir. A obra das suas mãos, quem abençoou foi Deus. Então ele podia trabalhar, que se Deus não abençoasse, não prosperava. Pegou não? Quem está abençoando o teu trabalho lá, não é porque você se esforça muito, mas é Jeová que está com a mão lá dizendo: aqui eu abençoo, aqui eu abençoo, aqui eu abençoo, aqui eu abençoo. Eu vou liberar a palavra aqui agora, com a autoridade do pastor Silvio. Deus vai abençoar toda a finança. Aonde tu colocar a tua mão, Deus vai abençoar. Aonde tu colocar a tua mão, Deus vai abrir a porta. Aonde tu assinar um papel, Deus vai assinar embaixo o contrato. Você não pegou não? Pelo amor de Deus, Jeová está dizendo: eu abençoo a obra das tuas mãos. Recebe porta aberta. Eu não sou crente de porta aberta não, pastor, mas agora é a palavra que está dizendo: recebe porta aberta, recebe contrato, recebe bênção material na tua vida, recebe bênção espiritual na tua vida. Receba! Ministério de louvor, por favor. Vou acabar agora, mas pode vir.
Dá um ré maior aí. É meu sonho, mas não sei cantar, né? Então, Jó. Depois, peraí, fica no ré maior. Olha agora. A Bíblia diz que Satanás vai falar: toque em tudo quanto ele tem, e vai ver que ele vai blasfemar na tua face. Sabe o que Satanás está dizendo? Está dizendo assim: Jó só adora porque o Senhor tem abençoado as obras da sua. Resumindo, Jó só adora porque tem 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Satanás está dizendo assim: Jó só te adora porque você cerca ele, a casa dele e tudo quanto tem. Satanás está dizendo assim: Jó só te adora porque você abençoa as obras das suas mãos. Aí a Bíblia está escrito assim, que Satanás disse: mas toca nele, toca em tudo quanto ele tem, toca na família, toca nos filhos, toca nas obras das suas mãos, e tu verás que lhe blasfemarás na tua face. A Bíblia diz que o Senhor vai dar uma liberação para Satanás, dizendo: então vai e toca tudo quanto ele tem, mas preserva a sua vida. Sabe o que eu aprendi aqui? Deus dá limite para Satanás. Satanás só vai fazer aquilo que Deus mandar. Deus coloca um X e um risco de limite, dizendo: até aqui você não passa, Satanás. Nossa vida está na mão de Jeová. Calma. Diz a Bíblia que Satanás sai da presença de Deus e vai. Toca nos animais, toca nos filhos. Só que a Bíblia diz que em vez de Jó se levantar para murmurar, a Bíblia diz que Jó se levantou e adorou, dizendo: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. Bendito seja o nome do Senhor. E aí, se Deus tirar algumas coisas, você continua pregando? Se algumas portas fecharem, você continua ministrando? Se o calo apertar, você continua pastoreando? Se as coisas esquentar, você continua fazendo a obra? Se Deus apertar um pouquinho, você continua pregando a palavra? Satanás está dizendo: tem muita gente que adora a Deus pelo que tem. Só que Deus vai provar para Jó, para Satanás, que tem gente na terra que não adora a Deus pelo que ele tem para dar, mas adora a Deus pelo que ele é. Deixa eu ver, adora a Deus pelo que ele é. Deixa eu ver. Levanta a mão. Deixa eu ver. A gente adora a Deus pelo que ele é. Pode passar no estreito, pode soprar a tempestade, a gente dá uma balangada, mas não arreta